Olá, estou feliz que você tenha se ajuntado a nós hoje. Vamos falar sobre a verdade hoje. Estou começando uma nova série e nessa próxima série trataremos sobre a verdade. O que é a verdade? E como as mentiras ao redor das coisas que são ditas afetam a igreja e o nosso testemunho. E como podemos manter a verdade nesses dias difíceis. Vamos ler primeiramente João capítulo 8 e versículos 31 até o 32. E a palavra de Deus diz: aos judeus que criam nele, disse Jesus: se guardarem os meus ensinos, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vivemos em um mundo caótico. Tem sido desta forma, as pessoas não conhecem a verdade. De fato, frequentemente, nós não sabemos o que é a verdade. Ouvimos os noticiários, depende de qual estação você está ouvindo, você nunca sabe se aquilo que você está ouvindo é de fato a verdade hoje. O problema é que quando muitas vezes ouvimos pregadores, nós fazemos a mesma pergunta: isso é verdade? Então, o que é a verdade? Como podemos saber isso? E como podemos vivê-la? E como podemos ensiná-la? Ora, se você puder pensar nisso por um momento, o mundo no qual Jesus entrou nos tempos antigos tinha um problema de múltiplas religiões em todos os lugares. Em todas as nações, em todos os países, tinham certos deuses, ou um deus, ou múltiplos deuses, diferentes religiões, diferentes sistemas, e até mesmo dentro de cada um deles havia múltiplas seitas e facções. Até mesmo dentro do judaísmo nós encontramos isto. Então as pessoas provavelmente não sabiam o que era a verdade. Eles provavelmente sentiam que a sua própria religião era a verdade. E então havia muitas guerras por causa de religião. Muitas pessoas diziam: nós estamos certos e todos os demais estão errados. Cada um deles acreditava que possuía uma compreensão da verdade, o tipo de verdade que colocaria você correto com Deus, conduzindo a um relacionamento correto, principalmente apaziguando um Deus irado. Também ao redor do mundo, todas as sortes de sistemas de crenças se desenvolvem o tempo todo. Cada um tentava alcançar a Deus da sua própria maneira, através de leis, rituais, sacrifícios e todas as formas de culto. Cada um tinha um conceito de Deus, uma teologia deles próprios. E dentro deste mundo, neste mundo perdido e confuso, que Jesus veio e disse isso. Ele disse: você pode conhecer a verdade. Uau! A verdade? E a verdade o libertará. Em outras palavras, ela trará para você a paz que você procura. Colocará você em um relacionamento correto com Deus, o verdadeiro Deus. Ora, nós temos esse problema hoje de múltiplas religiões. De fato, nós provavelmente temos mais hoje do que jamais existiu, porque a todo momento alguém inventa uma nova religião. Existem até os espagueteiros, os macarroneiros, aqueles que creem em macarrão e espaguete. Bem, é claro que eles estão zombando, mas algumas pessoas acabam levando isso a sério. O fato é que isso aponta para o fato que, para muitas pessoas lá fora, isso é confusão e caos. Temos um problema maior hoje, que é que dentro das igrejas existem múltiplos evangelhos, ao se interpretar a palavra de Deus e o evangelho de Jesus, e alguns deles muitos perigosos para a fé. As pessoas ainda buscam pela verdade. As pessoas ainda estão perdidas, ainda estão correndo atrás de qualquer coisa nova na busca de paz e liberdade. O problema hoje é que nós também enfrentamos, é que temos este problema da ideia da verdade subjetiva e nenhuma verdade objetiva. Em outras palavras, adicionado a essas vozes competitivas que gritam: essa é a verdade? Não, essa é a verdade. Também temos o movimento que diz: a minha verdade é verdadeira para mim e a sua verdade é verdade para você.
Então vamos apenas sermos tolerantes com a verdade um do outro. Não há verdade objetiva, não há um padrão para todos. Em outras palavras, o que está dizendo é: todas as estradas nos levam para o topo da mesma montanha. E o que quer que seja a sua crença, está tudo bem. Do jeito que você quiser interpretar a sua vida, do jeito que você quiser ver a moralidade, do jeito que você quiser cuidar do casamento, do jeito que você quiser cuidar da vida propriamente dita, tudo bem, contando que você seja fiel consigo mesmo. Mas é essa a verdade? Bem, obviamente que não. Isso, na verdade, nos conduz à total calamidade. Então, o que é a verdade? Bem, apenas vejamos onde podemos encontrar a verdade. Vamos começar por aí. E é claro que o que eu estou dizendo agora requer fé, porque muitas pessoas irão contestar essa declaração. Mas o que eu estou dizendo para você hoje é que a verdade é encontrada na palavra de Deus. Deus tem estabelecido um padrão da verdade, e a Bíblia revela esta verdade. A Bíblia nos dá uma grande visão geral da vida e da morte. A Bíblia é Deus falando e dizendo: aqui está a verdade sobre a vida e a morte. Você pode colocar a sua confiança nisso. Você pode embasar a sua vida nisso. Isso pode ser o fundamento de tudo aquilo que você faz, diz e como você vive. Você pode basear o seu casamento nisso. Você pode criar seus filhos desta forma. E esta é a forma que você pode servir a Deus e conhecê-lo. Veja, a Bíblia revela que nunca foi planejado que houvesse tamanho caos espiritual que vemos ao nosso redor. Ela revela que o Deus Todo-Poderoso do Universo, o único verdadeiro Deus, criou tudo o que podemos ver e o que não podemos ver. E que quando Ele criou o homem, Ele lhe deu livre-arbítrio para poder tomar decisões e fazer escolhas. Não houve confusão, nem um mal-entendido. Tudo o que Deus fez foi bom e suas instruções foram claras. A Bíblia também revela como o diabo, o pai de todas as mentiras, levou o homem ao pecado, questionando os mandamentos de Deus, transformando a verdade simples em dúvida e causando desobediência. Então, quais são os fatos? Do que se trata a vida? Como isso funciona? Como nos achegamos a Deus? Como podemos conhecer a Deus? Como podemos viver uma vida que agrade a Deus? Então, aqui estão alguns fatos. É claro que eu não vou ensinar a Bíblia toda hoje, mas deixa eu te dar um resumo. Basicamente se resume a isso. A humanidade está em inimizade com Deus por causa do pecado. E, em outras palavras, essa separação. Quando o homem pecou, quando ele se tornou desobediente, a humanidade perdeu aquele relacionamento especial com Deus e trouxe inimizade, pois Deus é amor, mas é também justiça e Deus é justo. E Deus nos alertou que não deveríamos pecar. E então pecamos. O próximo fato é tão importante e é este que Deus criou uma forma para que o homem pudesse voltar para aquele relacionamento correto com Ele. Ele criou um caminho para que pudéssemos encontrar a verdade novamente. No meio desse caos e confusão, Deus colocou um caminho para nós conhecermos a verdade e que a verdade pudesse nos libertar. A reconciliação só pode ocorrer nos termos dele, então. Vamos entender isso. Nós não temos voz sobre isso. Nós perdemos o direito de falar qualquer coisa quando pecamos. Nós não temos voto sobre como Deus deve fazer isso. Nós não exercitamos nossas preferências pessoais e não negociamos os termos de paz. Deus colocou a paz, mas sobre os seus termos, e nos seus termos apenas. Quais são seus termos? Bem, Jesus é o caminho. Deus enviou o seu Filho para este mundo. Jesus pagou o preço pelo pecado, e é a única forma de descobri-lo, conhecê-lo e ter fé nele, e experimentarmos a graça de Deus e podermos ter vida.
João 14, versículo 6 fala isso muito claramente. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos novamente. Sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então saiba que não é o caso de que todas as estradas levam ao topo da montanha. Todas as religiões são boas, todos os caminhos para Deus são aceitáveis. Deus preparou um caminho, e este caminho é Jesus, através de Cristo, o Filho de Deus. Em outras palavras, Jesus é a verdade. Jesus é a encarnação da verdade. Jesus revela a verdade. Jesus vive a verdade e é a verdade. Não há trevas nele, não há mentiras, não há dúvida, não há engano, não há incerteza, não há ambiguidade, não há misticismo e não há segredos. Ele revela tudo o que nós deveríamos saber. Ele revela tudo o que Deus deseja que nós saibamos sobre como viver, como encontrar vida, como sermos salvos dos nossos pecados e como viver todos os dias até que passemos a eternidade com Ele. Ele cumpriu tudo que Deus exigia para realizar essa reconciliação necessária para que tivéssemos um relacionamento correto com Deus. Em outras palavras, a verdade é conhecível. A verdade veio até nós em uma pessoa. A verdade é revelada de tal forma que podemos conhecê-la. E conhecendo e descobrindo ela, descobrimos a pessoa de Jesus e podemos ser livres. Essa é a libertação dos pecados e das consequências do pecado, mas também do pecado da escravidão das nossas mentes, das coisas que nos incomodam e do caos. A liberdade de conhecer a verdade e ter paz. A liberdade de ter certeza, de desprender de toda essa ambiguidade e caos, e de discernir o que é certo e errado, o que é bom e ruim, pois é revelado para nós na palavra de Deus pelo Filho de Deus por meio do Espírito Santo. E então nós podemos também dizer que o Espírito Santo é a verdade. No livro de João, novamente, no capítulo 14, do versículo 16 ao 18, Jesus faz essa promessa e diz: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Então, Deus enviou para este mundo de caos o seu Filho, para trazer um caminho de volta para ele. Ele revela nele a verdade sobre a vida e a morte, o caminho para Deus. Não está escondido ou também são segredos que precisam ser encontrados ou revelados. Não existe misticismo aqui. Ele nos revela e está claramente explicado em seu Filho. E quando Jesus teve que deixar este mundo e voltar para o Pai, Ele nos envia o Espírito, que pode estar com todos nós, em todo tempo, a todos os que o querem, para poder revelá-lo através da sua palavra. Então, o Espírito vem e vive em nós e nos aponta constantemente a verdade, quem é Jesus, e a verdade que nos é revelada na palavra de Deus. O Espírito Santo inspirou a palavra de Deus, ele fez com que as pessoas se assentassem e a escrevessem. Ele nos disse o que Jesus falou e ele tinha tudo registrado por toda a eternidade, para que nós, como seus discípulos, pudéssemos fazer o que ele disse. Nós conhecemos a verdade e está lá para que possamos encontrar na palavra de Deus. E está revelada para nós em nosso espírito através do Espírito Santo. Mas o mundo não pode ter isso, ele não tem. Até mesmo quando eles leem a palavra, as pessoas não salvas não conseguem descobrir a verdade que está em Cristo.
Quando eles ainda não foram salvos dos seus pecados, eles podem ler a Bíblia e não significar nada. Mas quando nós sabemos da verdade, que é Jesus, o Espírito Santo abre a palavra para nós e revela toda a verdade que está contida nela e se torna viva em nós e forma o padrão das nossas vidas, forma a fundação na qual nós construímos e ensina-nos como ter relacionamentos, como viver esta vida de maneira divina. E nos apresenta uma vida de relacionamento com Deus que vai muito mais além do que qualquer religião e nos traz uma nova forma de viver. O Espírito Santo nunca contradiz a Bíblia. Então não podemos dizer que, bem, eu não leio a Bíblia, apenas ouço o Espírito. Se você faz uma pergunta para 1000 pessoas dizendo, digam o que o Espírito Santo está dizendo, muitos se levantarão com ideias diferentes, algumas ideias contraditórias em relação à Bíblia. A Bíblia nos tempera no que achamos que ouvimos do Espírito, mas o Espírito torna isso real. Ele revela isso para nós, ele abre isso para nós. Nós precisamos da palavra e do Espírito. Nós precisamos conhecer a verdade que é Jesus, para viver naquele surpreendente relacionamento com Ele. Finalmente, hoje, existe outra verdade, a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é a verdade em nossas mãos. Deus enviou o seu Filho e Ele enviou o Espírito. E agora Ele entregou para nós em nossas mãos o Evangelho. Então nós podemos levar essa mensagem, essas boas novas para outros. E este Evangelho é poderoso. A Bíblia diz que não deveríamos nos envergonhar do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Paulo fala claramente sobre isso, que este Evangelho que pregamos não veio de homens, mas do próprio Jesus. Jesus o revelou, esta mensagem. E Jesus empodera essa mensagem da verdade, que nós carregamos e temos em nossas mãos, em nossos corações e em nossas mentes. É uma mensagem que podemos levar aos outros e dizer, aqui está a verdade. Isto é, novamente, apenas um resumo de toda a palavra de Deus. Esse é o plano de Deus, é o caminho para Deus. E então temos o Espírito Santo em nós, que nos capacita e temos em nossos lábios a verdade do Evangelho. Agora, aqui está o perigo. Nós precisamos certificar de que o Evangelho que pregamos é o mesmo Evangelho que encontramos na Bíblia. Não algo que alguém tenha criado, dobrado ou moldado para adequar aos seus propósitos ou explicar as coisas da sua própria forma. Mas o verdadeiro Evangelho nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou compartilhar mais sobre isso em outro momento. Mas nós temos o Evangelho, o poder de Deus, e levamos ao mundo revelando a verdade a eles, para que eles possam ser libertos também. O Evangelho é a verdade. Então nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos o próprio Jesus, que é a verdade, e temos o Evangelho. E ainda vivemos em um mundo que é facilmente enganado. Essas são as minhas últimas palavras por hoje, para lembrar vocês para que sejam cautelosos. O pai das mentiras ainda está por perto e ainda tenta distorcer a verdade a cada oportunidade. Odeia a verdade e odeia a humanidade e fará qualquer coisa para roubar, matar e destruir. Ele luta com a verdade, com meias-verdades, semi-verdades, suspeitas, dúvidas e mentiras sinceras. Precisamos estar cientes dos seus planos e precisamos conhecer a verdade para podermos proclamar a verdade e cumpri-la com precisão. Mais sobre isso nas próximas semanas. Vamos orar. Pai, eu oro para cada um que ouvir este sermão esta semana, para que possamos fazer o que o Senhor diz, para que possamos ouvir atentamente aquilo que o Senhor nos ensinou, para que possamos ser chamados seus discípulos, para que possamos conhecer a verdade e, Senhor, que essa verdade possa nos libertar. Muito obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez na cruz para nos salvar. Que o Senhor veio e morreu por causa dos nossos pecados, foi sepultado e ressurgiu novamente, e o Senhor vive para sempre. Senhor, oramos para que, enquanto olhamos para o Senhor,
possamos receber esta vida de modo que possamos constantemente cumprir a sua vontade para nós, para que possamos conhecer a verdade, conhecer tudo o que nos ensinou, para que possamos viver nossas vidas de acordo com o que o Senhor compartilhou e que possamos ser livres. Senhor, que neste mundo de caos possamos ter certeza. Agradecemos por vir e viver entre nós, guiando nossos pensamentos, nossos corações, nossas mentes e nossas vidas. Revele a Tua palavra para nós, para que a conheçamos. E, Senhor, nos dê uma nova paixão pela palavra de Deus e possamos procurar o que é verdadeiro e viver de acordo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado por se juntarem a nós e, por favor, espere um pouquinho enquanto mostramos para você algo sobre os trabalhos dos Harvesters em um curto vídeo de alguns minutos. Obrigado, vejo você na próxima semana. I'm Francois Rauch for Harvesters Ministries. No country has ever influenced me as much, spiritually and emotionally, like Rwanda did. Rwanda is a very small country hidden in the heart of Central Africa. Rwanda is also called the country of 1,000 hills, with stunning scenery and warm and friendly people in colorful outfits. It only inhabits 13 million people, with the population at an average age of only 19 years. And if you've ever had a great cup of coffee and tea, it could have originated from Rwanda, as it is one of their most prime exports in the world. Although Rwanda is a police state and is quite a peaceful place, it wasn't always like that. On the 6th of April 1994, everything changed. As people woke up that morning, turned on their radios, they heard the words, "It's time to cut down the tall trees." And with these words on the 6th of April 1994, a genocide of brutal ferocity and speed was afflicted upon the people of Rwanda. The tall trees comment was the code word for a carefully calculated campaign that saw 1 million people butchered in 100 days by the crudest of weapons, the machete. I've traveled all around Rwanda, but one cannot travel far without seeing a memorial that recalls those terrible days. This was an event meticulously planned, and despite the warnings emanating from the country from informants who alerted the world community before the genocide, nothing was done to prevent these horrors. There is no doubt that the excruciating genocide affected its faith. The church in Rwanda has never stopped weeping, as several Catholic priests and members of the clergy were indicated in the slaughter, even directing the killing of people seeking refuge in their churches. Church has, after the genocide, become a place of mistrust and suspicion. People didn't trust the church. With this background, Harvesters came into Rwanda more than 5 years ago and had a plan of introducing people back to what church really was. That it was meant to be a place where we love God, we love people, and we make disciples that makes other disciples. Teaching the Rwanda church again how God sees His church as the hope of the world was going to be a bigger challenge than we thought. But through evangelism and discipleship, we teach local pastors not just how to plant and lead healthy churches, but teach them what the true gospel really was, according to 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4, that says that Christ died for all of our sins. He died and was buried, but on the third day rose from the grave, and He lives. Harvesters trained pastors through a well-designed theological syllabus
which is a 3-year program which forms the foundations for pastors who wants to meet the basic requirements to become a pastor of a church. Well, we have just graduated 130 pastors who not just met our 3-year study program, but who all of them planted 3 churches. And again, pastors came to me after their graduation. They wept as they said to me, if we only made 2 disciples of this Christian nation, everything would have been different. Please pray for Rwanda as we continue to plant churches with amazing men and women who loves God, who loves the church, and who loves their nation, Rwanda.